Tempos difíceis e trabalhosos, mas o Senhor é o nosso Deus. Você crê assim? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia para você, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui num outro sistema, a Vivo deixou a gente na mão, então a gente não está online ao vivo, mas nós estamos gravando esse culto aqui para quem não teve a oportunidade de cultuar ao Senhor de manhã conosco. Então a gente está gravando, então você vai estar assistindo a gente em outro horário, mas nós queremos que você receba essa oração que fizemos aqui com a Lucilene, com a nossa intercessão, que você receba o louvor, que você adore também ao Senhor o tempo que você estiver assistindo a gente aí fora do horário, e que você receba a mensagem de hoje também, porque está sendo gravada, para que você não fique sem o seu culto e a sua celebração dessa manhã. Confesso que a gente ficou muito triste aí, porque não conseguimos transmitir, porque parece que está faltando um pedaço nosso. Nós estamos aqui, mas tem gente que ficou em casa sem culto. Talvez alguém pode pensar assim, mas tem tanto culto na internet, né? Tem milhares, você pode escolher o culto que você quiser, o formato que você quiser. Mas o local onde você está vinculado tem diferença. O alimento do Senhor, onde você está vinculado, faz diferença. E eu sei que você que está nos assistindo agora, com esse tempo depois, você também será alimentado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Queria que você me ajudasse aqui para esse tempo nosso, esse tempo de reflexão, para aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje à noite, hoje de manhã, ou o tempo que você estiver nos assistindo aí. Peça para que o Espírito Santo fale através da palavra dele, e não através do que eu separei aqui para falar, ou do meu intelecto, ou da minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor falando. Amém? Então ore junto comigo, por favor. Amado Deus, nessa manhã onde nós separamos, Deus, esse período aqui para adorar o Teu nome, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja neste lugar aqui. Senhor, afasta toda a incredulidade, toda a frieza, toda a obra de Satanás, Senhor, que vem para perturbar, que vem para distrair, Senhor, que vem para tirar o interesse, que o Senhor afaste em nome de Jesus, e que só haja só haja espaço nesse lugar aqui, Deus, para a Tua poderosa palavra e o Teu poder e a ação maravilhosa do Espírito Santo. Senhor, nós clamamos nessa manhã que a Tua palavra seja dita, que o pão seja repartido aqui com todos, Deus, e que se cale o homem e que fale o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que vocês vieram, foram corajosos, saíram de casa, acordaram cedo e estão aqui. Tem uma coisa engraçada que nós falamos assim, olha, você se inscreve para você vir ao culto, para a gente saber quantas pessoas tem. A gente está ainda num sistema ainda, não pode abrir totalmente, a gente tem que ter o distanciamento, tem que ter os protocolos, e tem um número de pessoas que nós que conseguimos colocar aqui. Sabe quantos inscritos nós tivemos essa semana? Quem se inscreveu? Levanta a mão. Pensa. Sabe quantos inscritos nós recebemos no site? 0. Alguma coisa deu errado. Fiquei preocupado. Mas vocês me deixaram felizes agora e tranquilos. Vocês se inscreveram. Alguma coisa deu errado. Mas eu pensei, não é possível que ninguém se inscreveu. Mas vocês se inscreveram. É importante que você se inscreva nesse período agora, pelo menos este mês e talvez metade do próximo. Por quê? Nós precisamos saber a quantidade, a gente não pode ultrapassar esse limite. Então é importante que você faça a inscrição. Se você vier, perde ali 1 minuto, que é você colocar os seus dados ali no aplicativo, e você se inscreva, por favor. É importante, porque se a gente chega aqui e tem 120 pessoas, a gente ia ter um problema.
porque teria que fazer o culto lá na calçada com distanciamento. Mas é importante, então, que você se inscreva. Quinta-feira vai ser o dia que nós vamos liberar o aplicativo, o site aí para você se inscrever, ok? Aí, a partir de quinta-feira, você já resolveu sua semana, você já sabe como é que vai ser o final de semana, e aí você resolve sua vida em relação ao culto. Então, a partir de quinta-feira, está liberado, mas vamos nos comprometer a se inscrever? Vocês prometem? Não para mim, para o Senhor, que eu já ponho uma pilha já, tá bom? Mas que bom que vocês estão aqui, e esse é o propósito. E se nós viemos aqui, precisamos entender qual é o propósito de estarmos aqui. Por que é que nós não estamos na nossa casa, dormindo um pouco mais? Por que é que você não ficou na sua cama hoje e você veio para cá? Existe um propósito por causa disso. Você não foi obrigado a vir para cá hoje. Você veio porque você quis. Você está disposto a ouvir? Olha lá o que você está falando, hein? Pois então, nem sempre o propósito de Deus é um lugar bom para nós. Nem sempre o propósito de Deus é um lugar que traz refrigério. Nem sempre o lugar de Deus para nós, desse propósito, é um caminho fácil, é um caminho gostoso, porque esse propósito de Deus, ele traz um esmagamento do nosso eu, ele traz um caminho árduo, e ele traz para nós um quesito de seriedade com o Evangelho. Estar no propósito de Deus não é simples. Porque eu posso dizer que é, mas viver esse propósito é muito diferente. E a nossa reflexão vai ser em cima disso aqui. Paulo foi exatamente, ele experimentou o que é estar no propósito de Deus. Se você conhece a história de Paulo, você vai ver que a história de Paulo é uma história linda. Ele se converte desde pequeno, ele era judeu, aí de repente ele se converte ao cristianismo, a Cristo, e depois que Paulo se converte, a vida dele muda. Paulo é reconhecido, Paulo anda pelas estradas de Roma, Paulo agora é rico, Paulo agora é um homem maravilhado. Há discordâncias. Por que esse aí, Toninho? Foi isso que aconteceu com Paulo? Você conhece a história de Paulo? Você sabe onde Paulo se meteu? Paulo, ele era judeu. Paulo, ele era um homem da lei, da sinagoga. E, de repente, no caminho, ele tem um encontro com Cristo que vai mudar a sua vida para sempre. E aí, a partir desse encontro, Paulo vai passar por uma grande tribulação. A primeira tribulação que Paulo vai passar é o seguinte, porque depois que passa a primeira fase da conversão de Paulo, onde ele cai em terra, ele fica cego, ele é apresentado a Cristo, e aí então ele se converte, e aí ele é apresentado aos apóstolos. E sabe como é que os apóstolos receberam Paulo? Com desconfiança, porque ele era um perseguidor. Demora para que Paulo seja considerado crente. As pessoas queriam ver se Paulo de fato havia se convertido. Isso leva um tempo. E aí depois disso, Paulo vai passar por naufrágios, por açoites, por perseguição, por fuga de cidades, por prisões. Ele enfrenta esse desprezo aí dos apóstolos de Cristo. Mas quem chamou Paulo não foi a carne nem o sangue, mas foram nem as suas convicções, mas foi Cristo. Mas não foi fácil. Paulo, ele é decapitado. Enquanto tem muita gente sonhando em morrer dormindo, você já teve esse pensamento? Eu queria morrer dormindo. Paulo morreu decapitado.
Deus tem os seus propósitos. Com Paulo foi assim. E com Cristo também foi assim. Não foi fácil. Jesus sentiu tanto peso que no jardim do Getsêmani ele pede para que, se fosse possível, ele não fosse para a cruz. É uma oração insistente, porque ele pede 3 vezes. E no hebraico, toda vez que você repete alguma coisa 3 vezes, é porque tem importância. É por isso que se clama santo, santo, santo. Quando você vê na Bíblia 3 vezes repetir alguma coisa, é porque eles querem dar ênfase. Nós diríamos santíssimo, santão, santo ao quadrado. O hebraico ele vai dizer santo, santo, santo. Jesus pede pelo menos 3 vezes ali no Getsêmani para ele não ir para a cruz. Mas ele precisava cumprir um propósito, que era de Deus. Sabe outro cara que precisava também passar por esse propósito, além de Paulo, além de Cristo? É Jonas. Jonas, no Velho Testamento, ele é um profeta que está vivendo ali a sua vida, e ele precisa passar pelo propósito divino, ele precisa abrir mão da sua própria vontade, se render ao desejo de Deus para alcançar uma cidade. O livro de Jonas, eu gosto demais, é uma das minhas leituras preferidas do Velho Testamento. O livro de Jonas é muito parecido com o livro de Ruth, porque o livro de Jonas conta só uma história. O livro de Jonas, ele fala a respeito de uma missão. E é um livro cheio de detalhes, e ele é um livro gostoso de ler. Se você não leu Jonas ainda na sua vida, leia Jonas, são apenas 5 capítulos, você vai ler rápido. E é um livro cheio de detalhes, e é um livro bem-humorado. Eu gosto do livro de Jonas porque ele é bem-humorado. É uma história cheia de indas e vindas. É uma história que salta aos olhos. Queria te incentivar a ler Jonas. E eu vou ler com você aqui 2 capítulos. Você leu a sua Bíblia um capítulo essa semana? Você vai ler agora. Em nome de Jesus comigo aqui. Vamos lá. Qual é o propósito de Deus para Jonas? Capítulo 1 de Jonas. Esse capítulo 1 e o capítulo 2 tem algumas verdades para nós nessa manhã, e eu quero que você se atente para isso. Você que está acompanhando a gravação, abra também a sua Bíblia. Acompanhe essa leitura aqui comigo. Vamos lá, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, estou lendo o verso 3 do capítulo 1, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. Marinheiro com medo do mar, vai guardando isso aí. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Bicho pegando e Jonas dormindo. Verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o miserável, quer dizer, quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e adivinha sobre quem caiu as sortes?
Jonas. Jonas, além de não cumprir propósitos, ele é azarado. Olha só. E aí perguntaram no verso 8, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas passa por um inquérito ali. E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do seu senhor, ele já deveria ter contado. E o verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele, vocês vão me pegar e me jogar no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade está caindo sobre vocês. Aí o verso 13, os homens escutaram isso de Jonas, só que ao invés de jogar Jonas na água, o que eles fizeram? Os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Eles não jogaram Jonas no mar. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Verso 14. E eles clamaram ao Senhor. Agora o Senhor está com S maiúsculo aí na sua Bíblia. Então eles estão orando a Deus, o verdadeiro. Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles não queriam matar Jonas. Ele era o culpado por aquilo. Mas ele falou alguma coisa para aqueles homens que eles não queriam jogar ele na água. E eles estão orando por causa disso. Não caia sobre nós a culpa deste homem, de matar um inocente, porque tu, Senhor, o fizeste o que desejavas. Verso 15, em seguida pegaram Jonas, não teve jeito, lançaram ele no mar enfurecido e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor. Lembrando que quando esses homens, eles oram a primeira vez, o Deus deles é um Deus de D minúsculo. Eles estavam orando ao Deus deles. E quando eles jogam Jonas aqui no mar, eles estão orando a Deus com D maiúsculo, ao nosso Deus. Alguma coisa aconteceu desde que Jonas entrou nesse barco e quando ele foi jogado na água. Não se sabe se foi uma conversão desses homens ao Deus verdadeiro, mas que eles mudaram a oração deles, mudaram. E eles reconheceram quem era esse Deus. E o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, vamos lá. Aguenta mais um capítulo? Bora? Então vai. Muita Bíblia para um dia só, né? Mas fica firme aí. Essa igreja prega a Bíblia. Depois vão dizer que eu falei coisas da minha cabeça. Capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, eu fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida e de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu te aconselho a você continuar lendo Jonas. Eu vou parar aqui, mas tem o capítulo 3, o 4 e o 5, você vai entender essa história. Mas esses 2 capítulos aqui vão nos falar algumas verdades a respeito desse propósito que eu estou dizendo aqui.
Muitas vezes nós não queremos assumir algumas missões que Deus nos dá. Há missões que nós não queremos cumprir por acharmos que o povo a quem Deus nos envia é perverso demais para ouvir de novo a mensagem do amor de Deus. No começo aqui da história, Jonas é chamado para pregar para uma cidade. E a cidade qual que é mesmo, gente? Me ajudem. Nínive. Essa cidade você crê que é uma cidade onde nenhum hebreu gostaria de estar. A cidade de Nínive era grande, era imensa. A cidade de Nínive ela tinha uma má fama. No livro de Naum, profeta, está depois aqui de Jonas, ele cita quais são os pecados de Nínive. No capítulo 1 de Naum, ele vai dizer que eles tramavam o mal contra o Senhor Deus. No capítulo 2, eles relatam a crueldade e os saques na guerra. No capítulo 3, relata a prostituição e a bruxaria. E no 3,16, a exploração que o ninivita fazia dos escravos. A cidade de Nínive era um lugar onde ninguém queria estar. Muito menos um hebreu. 120 mil almas estavam por lá. Então, quando Jonas recebe essa missão, ele pensa, espera aí, não é lá que eu quero ser profeta. Não é um lugar bom para estar. Essa má reputação dos ninivitas, ela vem pela sua brutalidade. Eles eram famosos pelo terror. Eles matavam os prisioneiros de guerra com golpes na cabeça. Então ele pegava a pessoa, colocava a cabeça numa pedra e dava uma marretada. É assim que eles matavam. Eles eram cruéis com suas vítimas, eles degolavam as suas vítimas, eles arrancavam os olhos, cortavam os narizes, por pura crueldade. Você iria para Nínive, se Deus mandasse? Iria ou não iria? Se eu perguntar, quantos arrumaram a cama aqui hoje de manhã? Se você voltar para casa, como é que vai estar a sua cama que você dormiu? Se a gente não consegue nem arrumar a nossa cama, você acha que se você recebesse uma incumbência do Senhor, você vai entrar no bairro mais violento de São Paulo para você pregar o Evangelho, porque se você não pregar, eu vou destruir aquele bairro. Pense em um bairro mais perigoso que você conhece. Você conhece um bairro perigoso? Pense aí. É Nínive. Deus está dizendo, vai lá e pregue a minha palavra. Sabendo da fama. Aquele lugar onde todo mundo anda de moto com dois caras. Que hoje a gente não tem mais medo da cuca, a gente não tem medo do bicho-papão, do Fred Krueger, a gente tem medo de quem anda de dois na moto. Passou na rua, você treme. É esse medo que a gente tem. Você imagina você ir para esse lugar. Jonas, ele recebe essa missão de Deus para ir para um lugar onde tem uma fama, onde as pessoas são degoladas. E o texto diz que Jonas, ele recebe a incumbência, mas no capítulo 3, o que é que ele faz? Ele foge. Ele foge. Porque estar em Nínive representa um lugar de confronto, de desafio, de trabalho. O que Jonas deveria fazer para aquele povo, para que ele se convertesse dos seus maus caminhos? Gente ruim. Você fala para a gente que é ruim de Cristo? Imagina, ele não vai nem me ouvir. Vai me dar uma espadada. Em Nínive, nós somos expostos. Nós mostramos as nossas fraquezas, nós mostramos o nosso ego. Mas é em Nínive, onde se mostra o imponderável, o impossível de Deus pode acontecer.
Deus tem uma missão para você. Mas talvez você esteja pensando que esse lugar para onde Deus mandou você ir, você não vai. Porque é um lugar ruim, porque é um lugar terrível. Só que se você não for, esse povo não será salvo. E pode ser que nessa manhã você esteja brigando com alguma coisa que Deus te pediu. Pode ser essa manhã que você esteja brigando com a missão que Deus te deu. A missão que Ele te deu é coisa séria, porque o Evangelho é coisa séria. O que não é sério nesse país é a política, mas a nossa missão com o Evangelho é séria. É tão sério que lá em Mateus 7, no verso 21, diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está no céu. Lucas 6,46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? 2 Coríntios 5,20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu e você somos embaixadores de Cristo. E quando nós somos embaixadores, nós representamos alguém ou um lugar. Nós representamos a Cristo, e o lugar que nós representamos é o céu. Essa é a sua missão. Agora, onde você vai cumprir essa missão? É em Nínive? Ou você está escolhendo o lugar? Jonas fugiu da missão, porque considerou que era demais para ele. Ele não tinha estômago para aquilo, ele não tinha paciência para aquilo, isso não é para mim. Eu vou cumprir a missão, mas não é em Nínive. Eu vou cumprir a missão em Tarsis. Tome cuidado se você anda escolhendo onde você vai cumprir sua missão, porque escolher a missão é a mesma coisa que escolher a vacina. Você está escolhendo. E a missão é: faça, tome, não escolha, obedeça. Essa é a razão. Essa é a razão. Você é chamado para uma missão. Eu sou chamado para uma missão. E muitas vezes eu quero que passe a minha vez. Dá para passar a minha vez? Deus, pede para o próximo fazer. Não é comigo, não. Vou ser enfático com você, é contigo hoje. Você pode tentar fugir, mas a missão é com você. E o lugar está determinado, é Nínive. Você pode fugir como Jonas fez. Você pode achar que para onde Deus está te mandando, as pessoas não te merecem. Você pode achar para onde Deus está mandando você cumprir a missão, é um lugar ruim, é incômodo. Mas Ele está falando, é lá. Mas eu já preguei lá. E se Deus mandar você pregar 100 vezes? Porque tem gente que parece que a gente precisa pregar a vida inteira. Eu já preguei umas 3 vezes, não deu nem bola, dá licença. Tenho mais o que fazer. Essa é a nossa missão. A missão de Jonas era essa. Mas o que Jonas fez, desconsiderou a missão e fugiu, porque ele achou indigesto. Para onde ele foi? Está no texto, gente. A cidade é Tarsis. A cidade de Tarsis é um porto. A cidade de Tarsis é uma cidade onde ela era um vetor, porque ela recebia muita gente. Uma cidade portuária. Quando Deus deu a ordem para ele, para Jonas, a distância de onde Jonas estava, ele estava em Israel, no norte, em cima, para a cidade de Nínive, 800 quilômetros, aproximadamente. Quando ele resolve cumprir a missão dele, não em Nínive, que estava aqui pertinho, mas em Tarsis, a distância é 3.600 quilômetros.
A diferença é muito grande. É muito mais simples você cumprir o propósito de Deus que está aqui mais perto de você, do que você triplicar a viagem para você servir lá em Tarsis. Por que Jonas foge para Tarsis? Porque ele queria um caminho alternativo. Mas o que há de errado com Tarsis? Por que eu não posso ir para Tarsis? Porque missão é missão. Eu posso falar de Cristo em Nínive e eu posso falar de Cristo em Tarsis. Sim ou não? Sim ou não? Não é tudo cidade? Cidade de Nínive, cidade de Tarsis. Ué, deixa eu cumprir a missão lá em Tarsis. Tarsis está muito próximo da região da Espanha. Tarsis era um lugar exótico. Tarsis era uma aventura. Tarsis ele tinha um encanto do desconhecido na imaginação do povo hebreu, do israelita. Porque estava tão longe Tarsis, que eles imaginavam coisas em Tarsis. Porque era longe. É como a gente aqui, Miami. Eu sonho com Miami. Praias, os outlets. A gente sonha com Miami. E tem tanto brasileiro lá que dá vontade de ir para lá mesmo. Você vai andar na rua, você vai ouvir português. Nem parece que você está lá. É um sonho, é um devaneio. E ele vai para lá. O livro de Reis, no capítulo 10, verso 22, relata que a frota de Salomão, eles iam para Tarsis para pegar ouro, prata, marfim e macacos. E pavões. No porto de Tarsis tinha essas coisas que eram exóticas para aquela parte ali do continente. Então, isso criava na cabeça do hebreu essa coisa fantasiosa de que era Tarsis. Então, quando Jonas ele recusa cumprir a missão dele em Nínive, ele parte para um devaneio, ele parte para um sonho, ele parte para uma loucura, ele parte para uma aventura. Você conhece alguém assim, que Deus deu uma missão clara para ele, mas você vê a pessoa viajando, em todos os sentidos. Tarsis é um lugar de devaneio. Tarsis é como você dissesse assim, eu faço o que eu quero na minha vida. E Deus está te chamando para uma missão, mas uma missão que não é simples, mas você insiste em ir para Tarsis, que é o lugar do devaneio. Que é o lugar onde Deus não te quer. Você até pode fazer a obra de Deus nessa tua vontade, mas não é isso que Deus te pediu. Não é isso. Isso também se chama desobediência, mesmo você fazendo o correto. Porque Jonas, mesmo aqui, na sua loucura de fugir da missão, ele acaba pregando para os marinheiros, e os marinheiros se convertem. Se convertem tanto que se compadecem dele. E quando ele falou, é só me jogar no mar, os homens, não, peraí, nós não vamos te jogar no mar, não, peraí. Não, você é um inocente. Mesmo errando, Jonas faz a função que Deus tinha pedido para ele. Apesar dele não querer, apesar de ele estar fugindo. Talvez você esteja fugindo do que Deus te pediu, talvez você dê algum fruto, mas você está na direção errada. Hoje é tempo de você recalcular a sua rota e voltar para a sua missão. Eu não sei qual que é. Você tem uma missão. Jonas, ele tinha uma missão muito clara, mas ele fugiu. Ele está em Tarsis. Ele está na sua loucura, ele está no seu devaneio. Tarsis são os nossos devaneios, as nossas ilusões, as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Tarsis é o nosso imaginário. Sabe aquelas mentiras que você conta para você mesmo? Porque a gente, quando não quer fazer alguma coisa, a gente dá uma desculpa. Então a gente conta uma mentira para a gente mesmo.
E você o que faz com essa mentira? Se engana. Não, eu não vou fazer isso porque, afinal de contas, Deus sabe qual é a minha situação. Deus entende porque eu não estou lá. Deus entende porque eu não levantei. Deus entende porque eu disse que ia fazer e não estou fazendo. São mentiras que você está contando para você mesmo, para justificar não cumprir a missão. Tarsis é um lugar de devaneio. Se você está em direção para Tarsis, nessa manhã, eu te digo, se joga no mar. Se joga no mar. Tarsis não é o seu lugar. O seu lugar é em Nínive. E nós devemos levar isso a sério. Romanos 12, verso 2 diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você estiver em Tarsis, você não vai experimentar isso aqui. Porque enquanto você estiver em Tarsis, você vai estar fazendo o que dá na sua cabeça. E todas as vezes que nós seguimos pela nossa própria cabeça, nós vamos tropeçar. Nós não estaremos bem. E Jonas se dá muito mal nessa viagem para Tarsis. E eu vou te falar mais, se fosse só eu não quero cumprir a vontade de Deus, então eu sigo para Tarsis, vou para o outro lado. Mas sabe o que acontece quando eu resolvo não cumprir a vontade de Deus? Eu afeto pessoas. Jonas, ele afeta pessoas. Ele ia matar um navio inteiro de marinheiros, porque ele estava fora do propósito de Deus. Você já imaginou que você pode estar no lugar errado e você pode estar colocando em risco a vida de pessoas que caminham contigo? Porque você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Aquelas pessoas podem ser penalizadas porque tem um cara ou uma mulher que deveria estar em Nínive, mas está indo para Tarsis. Você é responsável por isso. Eu sou responsável por isso. É o que está acontecendo no barco, porque os homens percebem que alguma coisa está errada. Então, esse caminho para Tarsis, ele não é bom, caminho de ilusão. Vai destruir a sua vida e vai destruir quem está com você. Percebeu a responsabilidade do Evangelho? Percebeu como isso é muito sério? Que de repente você fala assim, sou eu sozinho, eu vou me estourar, não estou nem aí. Você nunca vai se estourar sozinho, você vai levar gente com você, porque você está fora do propósito de Deus na sua vida. O caminho não é esse, o caminho é Nínive. Então, se você tem ouvidos para ouvir, hoje é dia de você recalcular a sua rota. Amém? Terceiro propósito aqui, terceira verdade que nós vamos aprender a respeito de Jonas, porque nós vimos que havia um propósito para a cidade de Nínive, a missão que ele recebeu. Havia um propósito, ele não deveria estar em Tarsis, mas deveria estar em Nínive. E o terceiro aqui, a partir do verso 10, é quando não tem mais jeito e Jonas é preciso ser jogado no mar. Porque os homens descobrem, porque ele acaba dizendo, qual é o problema. E quando ele cai no mar, ele é engolido por um grande peixe. E ele estar sendo engolido por um grande peixe, representa aqui para nós um arrependimento. Se a mensagem de Deus no começo era, a missão de Jonas é Nínive, e estar em Tarsis é um caminho errado, estar no ventre do grande peixe é o arrependimento.
você só vai conseguir voltar de Tarsis para a sua missão se houver arrependimento. Isso não é simples, porque o ventre do grande peixe é o fim da linha, é o fundo do poço. Estar no ventre do grande peixe é um incômodo que nós nos acostumamos. Porque o texto diz que Jonas ficou quanto tempo no ventre do grande peixe, gente? Quanto? 3 dias e 3 noites. Você conseguiria ficar num lugar, na barriga de um peixe, durante 3 dias? Porque não deveria ser um lugar agradável. Não era um lugar agradável. Não era também um lugar cheiroso. Porque você imagina aqui na barriga do peixe, onde tudo é processado, mais ou menos como a gente. Tudo que você come, o suco gástrico, né, destrói ali, faz um negócio dentro de você. O que é vitamina vai, né, para as suas células, para o seu sangue, e o resto... Número 2, para ficar nisso. No peixe não é diferente, ele está ali no estômago do peixe. O ventre do grande peixe também não tem luz, é um lugar escuro. O que chama a atenção é que Jonas consegue ficar 3 dias dentro da barriga do peixe. Isso significa que Jonas ele se acostuma a estar num lugar incômodo. Jonas se acostuma a estar num lugar que não cheira bem. Jonas se acostuma a estar num lugar onde não tem luz. Sabe qual é o problema, irmãos, de estarmos no ventre do grande peixe? É que nós vamos nos acostumando com mentiras, com pequenos pecados, com más conversações, com falta de educação, com palavrões, com mau cheiro, e a gente não acha estranho. Quando nós estamos nessa fase aqui da história de Jonas, quando ele está na barriga do peixe, é um tempo de tolerância que nós vamos aumentando em relação ao sistema chamado mundo. Você não te incomoda mais o mau cheiro do pecado. Não te incomoda mais a falta de luz. Não te incomoda mais os palavrões. Não te incomoda mais a falta de educação. Não te incomoda mais as más conversações. Não te incomoda mais os pequenos pecados. E nós vamos ficando tolerantes na barriga do peixe. Porque já aconteceu tudo na nossa vida. Você disse não para a missão que Deus te deu e você vai para Tarsis. Indo para Tarsis, você vê que a sua vida só piora. Só piora e você é jogado no mar. Você é engolido por um peixe. E ser engolido por um peixe é estar no fundo do poço. Não se engane, sempre pode piorar quando você está numa ruim. Sempre pode piorar. Jonas, ele chegou no fundo do poço. Jonas, ele não tinha mais. E ele estava tão entregue a essa situação que ele aceita aquele lugar indigesto, ele aceita a falta de luz, e onde não tem luz, tem o quê, gente? Trevas. Você já se acostumou com trevas? Você já se acostumou com a falta da presença da luz? Na barriga do peixe, Jonas fica 3 dias lá. Mas você conhece a história, e como eu disse que o lugar também aqui, da barriga do peixe, do ventre do peixe, é um lugar também de arrependimento. O arrependimento é um dos primeiros princípios do Evangelho e é essencial para a nossa felicidade nessa vida e para toda a eternidade. É muito mais do que você reconhecer os seus erros, é uma mudança na mente e no coração, é uma mudança nesse arrependimento. O arrependimento ele é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. Se houver arrependimento na minha e na sua vida, nós voltaremos para a missão.
Eu e você devemos procurar o arrependimento todas as manhãs. Eu fiz uma pergunta: o que é que fez você sair da sua casa e vir para cá hoje? Talvez hoje seja um dia de arrependimento na sua vida. Talvez hoje seja um dia de você deixar as ilusões por onde você tem andado e você voltar para a sua missão. Mesmo que ela seja uma missão difícil. O arrependimento, ele precisa ter lugar na nossa vida. Eu preciso reconhecer o caminho errado onde eu estou andando, porque nas encruzilhadas da vida eu posso me perder. Pedro disse o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não tem outra maneira de você apagar pecado na sua vida, se não for por arrependimento. E pecado tem nome. Não é pisada na bola, não é deslize, pecado é pecado. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Queridos, hoje é um tempo, é uma reflexão essa manhã, para que você pare e pense como está a sua vida. Se você já recebeu uma missão de Cristo, para que você esteja no lugar certo e na hora certa, e você fugiu disso. Você anda vivendo um devaneio, você anda vivendo uma loucura, você anda vivendo a sua vida, você abandonou seu ministério, você abandonou o seu devocional, você abandonou a sua Bíblia, você abandonou a sua vida de oração. Hoje é dia de arrependimento. Dá tempo você voltar para essa missão. Porque a missão pode ser difícil, mas é na missão que o milagre acontece. Porque você conhece a história aqui dos ninivitas. Jonas, depois do peixe, ele é vomitado na praia e ele vai para Nínive, mesmo a contragosto. E com uma pregação horrorosa, ele converte 120 mil pessoas. E a cidade se arrepende. Houve um arrependimento da cidade de Nínive, uma cidade que não conhecia Deus. E o que Jonas faz? Ele fica bravo, porque afinal de contas, ele teve maior trabalhão, ele ia para Tarsis, ele teve que voltar, ele prega durante 40 dias na cidade, e ele senta no monte para ver Deus mandar fogo. E Deus não manda fogo, Deus manda perdão para a cidade de Nínive. E aí eu não vou dar o spoiler do final do livro, você vai ler. Essa aqui é uma boa série para a Record fazer, né? Acho que vai ficar legal. Leia o livro de Jonas. Então, eu vou encerrar aqui, que eu acho que você já entendeu a mensagem. Onde você está? Você está em Nínive, cumprindo o que Deus te pediu. Você está iludido em Tarsis, fazendo o que não deveria, longe do Senhor. Você está no fundo do poço, na barriga do grande peixe. Ou você está no momento em que Jonas cai em si, faz uma oração bonita aqui no capítulo 2, que muitos dizem que é um salmo, o que ele está orando aqui. E ele se arrepende. E ele acha lugar no Senhor por causa desse arrependimento. Então tem esperança para nós. Tem esperança para mim. Tem esperança para você. Retornemos à missão que o Senhor nos deu. Que sejamos enxertados de novo na videira. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, o que acontece, gente? Esse dá muito fruto. Eu estou lendo João, capítulo 15, verso 4 e 5. Jesus quer que você e eu demos fruto. Como é que você está hoje? Brigando com Deus para não ir para Nínive,
fugindo para Tarsis ou no ventre do peixe. Quem sabe hoje Cristo não te esclareça e você que está dormindo acorde. Só tem um que pode te tirar desse caminho de morte onde você está andando. O nome dele é Jesus Cristo. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho para o Pai, é o caminho para a vida, é o caminho para a salvação. Jesus viveu na terra para mostrar o caminho. Se você está andando num caminho de morte, é possível hoje você se arrepender e voltar para a missão. Ou você pode escolher continuar vivendo essa ilusão que você vive, brincando com Tarsis, que é bonita, é bacana, é legal, mas não é um lugar para você. O seu lugar é na missão. Vamos orar? Enquanto você reflete, eu vou pedir para a banda subir, me ajudar aqui com uma música, a gente está encerrando. Mas eu queria que você refletisse de verdade aí. E quem sabe o Senhor fale contigo. Quem sabe hoje é tempo de você refletir, pensar, apagar as ilusões da sua vida, você levar a sério o Evangelho, parar de brincar com as coisas de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. O Evangelho é muito sério. As pessoas podem morrer, ir para o inferno, porque eu ou você talvez estejamos no lugar onde nós não deveríamos. E eu e você, nós não fomos chamados para matar pessoas. Eu e você, nós somos chamados para levar a salvação de Cristo como embaixadores dele. Então, eu não sei se você precisa pedir perdão hoje. Faça você a sua oração aí. Faça a sua oração. E se coloque diante do Senhor. A oração que Jonas faz lá no ventre do peixe é uma oração sincera. Ele usa as palavras dele ali, e ele reconhece quem ele é. E ele reconhece que a salvação só vem do Senhor. E quando ele reconhece que a salvação só vem do Senhor, aí o peixe devolve ele. Talvez eu e você precisamos reconhecer o que é que Deus precisa fazer aqui na nossa vida. E não importa se você foi longe nessa sua caminhada boba aí. Dá tempo de voltar. Dá tempo de você retomar a missão que o Senhor te deu. Dá tempo você levar o Evangelho mais a sério. Dá tempo você recuperar aí o seu ministério. Dá tempo você falar do amor de Cristo. Dá tempo. Dá tempo. Mas para isso precisa ter um coração arrependido. Um coração que reconhece quem é Deus. Um coração que reconhece que não são as suas vontades. E quem sabe você possa dizer assim como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não considerava a sua própria vida, mas ele queria a vida de Cristo. Talvez você esteja muito apegado aí a essa sua vida que você está levando. Quem sabe não é hoje o dia de você entregar isso no altar do Senhor. Já que você levantou cedo mesmo, entrega isso no altar do Senhor. Entrega seus desejos, entrega suas ilusões, entrega esses seus sonhos. Vem viver um evangelho de verdade. Vem viver um evangelho da cruz.
vem renunciar à sua vontade. Não existe evangelho sem renúncia. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós teremos com os homoafetivos. Porque eu e você, nós conseguimos trabalhar com pessoas homoafetivas, nós conseguimos estudar com pessoas homoafetivas, mas nós não conseguimos estar com elas aqui na igreja. Porque o evangelho exige renúncia. Talvez hoje você tenha que colocar diante do Senhor e renunciar uma vontade, renunciar algo que você tem colocado na frente do Senhor, e isso tem impedido você de cumprir a sua missão. Então, por favor, ore, faça a sua oração enquanto a gente canta.